Bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Mercado Conectado. Eu sou William Romano, sócio e diretor comercial da Comate Construtora e Incorporadora, e é um prazer estar aqui com vocês em mais uma jornada de conhecimento. Este espaço foi criado para quem deseja entender melhor o mercado imobiliário, aprender sobre financiamento e se inspirar com histórias de profissionais que fazem a diferença no nosso mercado. Este programa faz parte da editoria Imóveis e Companhia, um produto multiplataforma desenvolvido pelo Cruzeiro do Sul Comunicação em parceria com a Comate Construtora e Incorporadora. O nosso objetivo aqui é trazer conteúdo relevante, oferecer dicas e esclarecer dúvidas. Você pode ouvir, ler ou assistir aos nossos conteúdos em todas as plataformas de mídia do Cruzeiro do Sul Comunicação e também no site e redes sociais da Comate Construtora. E hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem sonha em comprar um imóvel: como se organizar financeiramente para dar esse grande passo. Para isso temos um convidado de honra, o professor de Finanças e Contabilidade, Manoel Videira, da Anhembi Morumbi Campus Atom. Ele tem uma vasta experiência no mercado financeiro e vai nos ajudar a entender o que é preciso para planejar a compra de um imóvel de forma segura e consciente. Professor Manoel, vulgo conhecido como Professor Mané, é uma honra tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Mercado Conectado. William, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui ao seu lado, ao lado da sua equipe também. Eu gostaria de agradecer muito o convite e sempre que você me convidar, conte comigo. Venho na hora. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Obrigado a você. Para a gente começar, antes mesmo de entrar neste assunto importantíssimo, Mané, eu gostaria que você contasse aqui, professor, um pouco sobre a sua trajetória, né? A sua experiência no ensino sobre finanças e contabilidade. William, eu fiz administração de empresa, depois eu fiz ciências contábeis e eu descobri que eu gosto de fazer continha. E aí, nessa vida de professor, nessa vida de contador também, as continhas, às vezes as pessoas ficam com algumas dificuldades. E as continhas são coisas muito simples, que inclusive pode nos ajudar. Os números, ao contrário do que se prega, são nossos amigos e existem para nos ajudar. Pois é, isso é ótimo. Sempre atuou em contabilidade, depois foi para as aulas? Eu comecei na vida de contador e aí à noite eu recebi um convite para dar aula. E aí faz 30 anos que eu sou contador e também sou professor à noite. Poxa, recentemente, né? Faz pouco tempo. Começou esses dias. Começou esses dias. Professor, vamos lá, vamos ajudar quem está nos acompanhando, os nossos espectadores. Muitas pessoas querem comprar um imóvel e a gente sabe da importância dessa decisão. Mas nem sempre eles sabem por onde começar. Qual que seria o primeiro passo para quem deseja se planejar financeiramente para essa compra? Já que você nos ajuda a fazer as continhas, qual seria o primeiro passo, professor? Veja só, o comprador de imóvel brasileiro, ele tem uma forma de pensar diferente do comprador de imóvel de outros países. Tá. Né? A compra de um imóvel, meu querido William, ela tem que ter uma visão de longo prazo. Uhum. E visão de longo prazo não é algo que é do dia a dia do brasileiro. E além de tudo, se você pensar bem, muitas famílias passam a vida inteira e só adquirem um imóvel. Um imóvel por vida. Um imóvel por vida. Então veja a importância desse tema, veja a importância. Por isso que quando você me convidou, eu falei, puxa, vou lá correndo, entendeu? Mais uma vez, muito obrigado. Legal, imagina, a gente que agradece a sua presença aqui. Então esse primeiro passo, nós podemos entender que é mudar um pouco essa mentalidade, a visão de curto prazo. Isso. E começar a pensar em médio e longo prazo. Exatamente. Por quê? Porque a questão do imóvel, para o brasileiro, muitas vezes, ele às vezes não vê só como uma questão de finanças. Ele vê como uma proteção para a família. Como seria isso? É o teto que ele vai poder abrigar e proteger a família. Então, o imóvel ele tem uma série de significados para o brasileiro.
uma das primeiras necessidades, né? De se Exato. sentir seguro Exatamente. e também trazer segurança para a família. Exatamente, exatamente. Legal. Mas eu vou te chamar de Mané direto. Pode ser, professor? Pode. Sabe que existe um respeito, mas você sempre falou. Eu né? sou internacionalmente conhecido como Mané. Pode Perfeito, falar. ó, internacionalmente. Mané, tem um percentual ideal da renda que a pessoa deve reservar por mês para ela poder planejar a compra do imóvel? E como é que ela pode calcular esse valor sem comprometer a saúde financeira dela? Veja bem, se você for consultar os meios acadêmicos, se você for consultar as obras literárias, sempre vai falar de um percentualzinho lá. Mas eu acho que, como contador, a primeira coisa que o interessado num imóvel ele tem que pensar, ele tem que ser poupador. Os ganhos têm que ser maior que os gastos. Do que os gastos. Essa é a primeira coisa. E parece uma coisa simples aqui, conversando aqui, parece uma coisa simples. Mas para muitas pessoas no nosso país, não é. Por que você diria que não é? Porque, veja, o que acontece? Nós somos diariamente fuzilados né, pela necessidade de consumir. Sim. E esse consumo, muitas vezes, William, ele não é consciente. É por impulso. É por impulso. E isso afeta, de uma certa forma, o endividamento das famílias. Com certeza. Então, por isso que às vezes é preciso que o interessado no imóvel, ele tenha a filosofia de ganhar mais do que gasta. Ganhar primeiro, gastar depois. E nessa equação de ganhar primeiro, gastar depois, a gente entende que muita gente não tem o hábito de poupar. Exatamente. Que estratégia simples, Mané, você recomendaria para quem quer começar a juntar dinheiro para a entrada de um imóvel, mas não consegue equalizar essa balança de poupar mais? Isso é muito simples, veja só. Todos os dias, nós aqui, nós temos alguns gastos que são supérfluos, que nós precisamos fazer uma revisão da necessidade desses gastos. Por exemplo? Vamos imaginar o seguinte, eu não tenho nada contra, não é? Mas vamos pensar de forma técnica. Ok. Alguns vícios. Veja, você pode trocar algum dos seus vícios por algo que vai te trazer vantagens no futuro. Exemplo, coisas muito simples. Vícios que levam a um consumo. Vícios que levam ao consumo. Então, e isso também é porque diariamente nós brasileiros somos instigados a consumir sem nenhum planejamento. E aí o que acontece? Sem esse planejamento, fica muito difícil de você equacionar seus gastos. A ansiedade do consumo, da forma como é feita para cima de nós brasileiros, faz com que você perca o seu controle. Principalmente com plataformas que você, com o toque de um dedo, consegue comprar todo instante e fica aquela ansiedade de quando eu vou receber a mercadoria. E quando é que eu vou comprar mais? Isso é um vício, né? É um vício. É uma dopamina barata que no final das contas fica cara. Fica no final das contas custa. Né? Custa. E outra coisa muito interessante também, a tecnologia, ela dificulta o cidadão a se controlar. O acesso, a velocidade, a facilidade dificulta a pessoa a se planejar. Então, nós temos que usar a tecnologia e tudo isso que ela traz, tudo isso que ela representa, para nos ajudar e não para atrapalhar o nosso dia a dia. Principalmente se o objetivo é trazer segurança e adquirir um imóvel para proteger a família. Para você mesmo, para proteger a família. Né? Exatamente. E ainda com relação àquele percentual da renda, se a gente tivesse que extrair um número X, já que mencionamos os números aqui na nossa conversa, teria um número aproximado, uma média, professor, sobre o quanto separar daquilo que eu ganho? Não vamos fazer nenhum julgamento religioso aqui, mas o dízimo é importante, né? 10%. Os 10%. Já é um bom começo. Já é um bom começo. É claro que muitas vezes esse 10%, às vezes quando você olha e faz a continha, você vê, nossa, mas
Não, mas esse é o primeiro passo. Porque o primeiro passo de quem está querendo estudar um imóvel, ele é poupador, lembra? Ele vai ganhar mais do que gasta. À medida que ele tem essa prática, ele muda o perfil. Ele deixa de ser poupador e passa a ser investidor. E quando ele está nessa situação, aí ele tem condições de visualizar, olhar para o futuro e ficar mais fácil se planejar para adquirir o seu primeiro imóvel. Sim. E, Mané, essa mudança de mentalidade, eu acredito também, professor, que está ligado a estabelecimento de metas, de objetivos. Porque esse consumo rápido, de vício, por exemplo, do dia a dia, muitas vezes, ou a maioria das pessoas, não estão vinculadas, não estão ligadas, comprometidas com um grande objetivo que elas deveriam colocar para as vidas delas, né? Exatamente. E isso também, William, se você pensar, após a pandemia, o nível de ansiedade das pessoas também aumentou. Com certeza. Né? E as pessoas com ansiedade, às vezes, elas furam o próprio planejamento. Se autossabotam, é isso? Se autossabotam, exatamente. Esse o termo é perfeito. É uma autossabotagem. Uma autossabotagem. Com certeza. E aí, voltando então para essa mentalidade renovada, as pessoas conseguindo poupar, a maioria delas acaba comprando imóvel por meio de financiamento, que é uma realidade aqui do nosso país. Sim, sim. Como é que alguém pode avaliar, Mané, se ela está financeiramente pronta? Como que uma pessoa avalia se ela está financeiramente pronta para assumir essa responsabilidade do financiamento bancário? Olha, como contador, eu digo o seguinte, o brasileiro adora um boleto, adora um carnê. Não é verdade? Conta para pagar. Não é verdade? Ele não tem medo. E lá atrás você falou sobre o sistema Price, sobre o sistema saque, e o brasileiro também gosta da garantia da prestação não mudar. Correto. Característica do sistema Price. Né? Então, veja só, já que o brasileiro gosta de um boleto, gosta de um carnê, fica mais fácil ele colocar na sua estratégia a aquisição do imóvel. Saber mais ou menos o valor da parcela, que em geral os bancos calculam o quê? 25%, 30% da renda bruta. Da renda bruta. E estabelecer o padrão de vida contando com aquela parcela mensal, é isso? Exatamente. E uma coisa muito importante também, William, a partir do momento em que você decidiu pela aquisição do imóvel e você vai ter um compromisso por muitos anos, sim, você obrigatoriamente tem que refazer o seu planejamento e verificar dentro do seu planejamento o que você pode cortar de gastos, né, e despesas e o que você pode também, isso é muito importante, aumentar a receita, aumentar o faturamento. Ah, sim. Tentar trazer mais receitas para tentar liquidar aquela dívida de longo prazo. Exatamente. Isso é muito importante. Se você analisar a forma como se fala de planejamento, a primeira coisa que fala é cortar gastos, cortar despesas, não é isso? Mas nos dias de hoje, não é fácil você fazer corte nos gastos, principalmente quando você tem filhos, né? Quando você... Não é fácil. Então, ou já assumiu outros compromissos. Já tem outros compromissos. Financiou um carro. Tem o financiamento do carro, tem a escola das crianças, tem as viagens, que todo mundo gosta de fazer. Então, é muito importante também filosofia de corte dos gastos e filosofia de aumento das receitas. Isso é muito importante. Realmente. Agora, essa questão do financiamento, é importante que quem está procurando ter um bom score bancário conta bastante, né, Mané? Sim, com certeza. E quais são as melhores práticas para que as pessoas mantenham ou até consigam melhorar esse score, que é uma pontuação, né? Uma nota bancária? É uma nota, né? O sistema financeiro hoje, ele observa todos os nossos atos. Certo. E ele converte os nossos atos em pontos, né? Score, rating. Então, o banco ele vai fazer financiamento com você, desde que você tenha uma pontuação interessante. Tá. E você melhora esse score, esse rate, à medida que você faz pagamento dos seus compromissos
normais, habituais, em dia. Quando você paga a parcela do seu cartão de crédito em dia, isso vai fazendo com que você, quando você faz seguro do seu veículo também, quando você pede CPF lá, põe CPF na notinha lá do supermercado, tudo isso ajuda a aumentar o seu score. Tudo isso vai aumentando. Aumentar o seu score. É uma escala que vai até o número 1000, se não vai tiver até, a errado. escala vai até 1000. Então, o score bancário bom é de 800 para cima. 800 para cima. Isso também ajuda na liberação de crédito de recursos para financiamento. Isso. E também é importante esse relacionamento que você tem com a instituição. Isso também ajuda. Adquirir algum produto, serviço. Isso, às vezes você também colabora para que você tenha mais facilidades na hora do financiamento. Legal, bacana. E ainda nessa questão de guardar dinheiro, algumas pessoas veem a importância também como uma alternativa o investimento para poder comprar um imóvel, né? Isso. Mané, quais investimentos você poderia trazer para a gente aqui que podem ser mais seguros com o objetivo de rentabilizar, de poupar para comprar um imóvel? O imóvel, por si só, William, ele sempre foi e acredito que sempre será um bom investimento. É a famosa quem compra a terra não erra. Não erra. Quem compra a terra não erra. E isso é antigo, mas é validado até os dias de hoje. Perfeito. Então, hoje, do ponto de vista da valorização, há poucos investimentos mais interessantes do que o imóvel. Teria algum exemplo de algum investimento que... Veja, vamos imaginar o seguinte, comparar com a poupança, nem precisa. Tá. Né? O CDB... O rendimento dela... Não, o investimento da poupança, você tem que pensar o seguinte, é um investimento que não tem risco. Ok. Se não tem risco, a rentabilidade também é mínima. É mínima. É baixíssima. Baixíssima. Não compensa, né, professor? Outros investimentos que você pode fazer de renda fixa, Renda fixa é aquele investimento que você faz e você sabe quanto vai ganhar no final. Tá. Alguns deles têm imposto de renda sobre os rendimentos, ok. o que também dificulta a rentabilidade dele. Você pode fazer um investimento de renda variável, mas a renda variável você pode ganhar, você pode perder. O risco já é um pouco maior, O risco né? é maior. No imóvel não, né? Sim. No imóvel o ganho... Sempre há valorização. Sempre há valorização. Principalmente na planta, né? Exatamente. Principalmente quando você compra imóvel na planta, que é outro segredo de você adquirir imóvel. Quando você compra ele na planta. E além de tudo, a nossa cidade, a cidade de Sorocaba, ela está crescendo muito. Bastante. Né? Então hoje nós temos muitas oportunidades muito interessantes. Por isso que fatalmente, quando você faz essa análise dos tipos de investimentos que você vai poder fazer, o imóvel está sempre em primeiro. Continua sendo em primeiro lugar. Com certeza, com certeza. Maravilha. Agora, ao adquirir um imóvel na planta, muita gente se preocupa apenas com o valor da entrada, né, Mané? Isso. E acaba esquecendo dos outros investimentos que precisam ser feitos, outros custos até envolvidos, né? Como documentação, alguns impostos e tudo mais. Quanto que, em média, né, uma pessoa precisa reservar além do valor do imóvel? Então, veja só, quando você fica feliz em adquirir um imóvel, o governo também fica. Ele vai cobrar o ITBI sobre isso, ele vai cobrar 3%. Para registrar todos esses contratos, para registrar toda essa papelada, também o cartório também vai cobrar um percentualzinho do valor do imóvel. Para se fazer a transferência. Exatamente. Né? Então, aí vamos pensar algo em torno de 10%, aí eu acho que é o suficiente para você... É uma reserva gorda, vamos dizer assim. Uma reserva com... enfrentar todas essas dificuldades. Outra coisa também que eu queria acrescentar, William, que na construção, na compra do imóvel, né, você também vai ter que pensar como é que você vai morar lá dentro, que tipo de imóveis você vai ter. Né? Então, isso também tem que entrar na conta, né, porque você vai comprar o imóvel, você vai comprar o imóvel na planta, depois de um certo tempo ele vai estar pronto, você também já tem que pensar como é que você vai deixar seu imóvel cada vez mais bonito. Sim, porque é um investimento. Né? Porque é um investimento. Então tem que poupar bem mesmo. Exatamente. Né? Gastos supérfluos, corta todos. Exato.
E além disso, né, porque é uma compra que envolve decisões muito sérias, Com de certeza, longo prazo, de como a longo gente prazo, comentou. de longo prazo. É importante também pensar na famosa reserva de emergência. Reserva de porque emergência. durante um percurso, outras situações podem Pode acontecer acontecer. e acabam acontecendo, né? Uhum. Como é que se calcula um valor adequado, Mané, para garantir segurança financeira antes e depois da compra de um imóvel? A famosa reserva de emergência. Você tocou num assunto importantíssimo, né? Se você analisar até os escritos, né, vão falar dos devoradores do orçamento. Os devoradores do orçamento é o vício, a saúde, principalmente no Brasil. Manter a saúde em dia da família não é um negócio barato. Então, o vício, a saúde e, às vezes, infelizmente, você pode, num determinado momento, ter queda de renda. Sim. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso faz parte da história, né? Então, nós, na contabilidade, nós recomendamos o seguinte: se você vai fazer uma reserva, pelo menos 10%. Voltando à nossa conversa inicial, lá do dízimo, pelo menos 10%. Para se você tiver alguma dificuldade para enfrentar, com essa reserva de emergência, você passa tranquilo. Sem ter que ficar procurando alternativas no caras, impulso, caras, alternativas como caras. os empressos pessoais, né? Isso, Fugir, os consignados. Né? Consignados. E agora você viu que hoje o governo, toda vez que você está com alguma crise econômica, o governo faz duas coisas: parcelamento de imposto e aumento do crédito. Né? Só que toda vez que ele faz isso, o crédito no Brasil, diferente de outros países, é muito caro. Fica muito mais caro. É muito caro. Coisa que o financiamento do imóvel tem outra característica. Ele é muito mais barato do que qualquer empréstimo consignado que você pode fazer. Perfeito. Eu lembrei também, professor, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né? A questão também de buscar um valor que acaba sendo reservado compulsoriamente, Isso. né, para quem é CLT, que também pode ajudar Sim. na compra do imóvel, né? Sem que dúvida. é o famoso Fundo de Garantia. O FGTS. O FGTS. Né? Quem é CLT, a empresa deposita todos os meses 8% dos ganhos numa conta na Caixa Econômica Federal. Certo. Eu mesmo, num dos imóveis que eu comprei, eu usei o Fundo de Garantia. Né? Porque a remuneração do Fundo de Garantia ela é muito pequena, ela é muito baixa. Então você ir lá fazer o seu estudo e hoje no próprio celular, no app do Fundo de Garantia, você consegue levantar quanto que você tem. E o Fundo de Garantia, ele também tem duas coisas interessantes. Ele pode ajudar na entrada, ele pode também ajudar na prestação. De preferência, na entrada. Na entrada. Né? Reduzir prestação com o Fundo de Garantia, você só deve fazer isso se a prestação atingiu, num determinado momento da sua vida, um valor que fica difícil no seu fluxo. Então, certo. Você pode amortizar uma parte da prestação usando o fundo de garantia. Mas é sempre importante usar o fundo de garantia para você dar a entrada e lá na frente você usar para reduzir seu saldo devedor. Na amortização. Na amortização. Que é onde você tem um ganho maior. Um ganho maior, exatamente. Que ótimo. Professor, para finalizar, que conselho você daria para quem quer comprar um imóvel, mas ainda sente que esse sonho ele está distante financeiramente? Olhando aqui para a nossa câmera 2. Olha, é muito fácil. Se você chegou o momento da sua vida em que você está pensando nessa questão do imóvel, faz a continha. As continhas são muito simples e hoje nós temos uma série de facilidades que os nossos pais não tinham e que vai facilitar a realização do seu sonho. Na verdade, se você quer comprar um imóvel, na contabilidade nós falamos isso, sempre em frente. Vamos vencer e vai dar certo. Aê, professor Manuel, professor Mané, muito obrigado pelas dicas valiosas. Eu tenho certeza de que esse episódio aqui vai ajudar muitas pessoas a darem os primeiros passos rumo à compra do imóvel próprio, principalmente na planta. E para você que nos acompanhou até aqui, este foi mais um episódio do Mercado Conectado. Continuaremos trazendo especialistas para falar sobre financiamento, mercado imobiliário e muito mais. Então, já sabe, fique ligado nos próximos episódios.
Mané, muito obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. E para você que quer continuar acompanhando os nossos conteúdos, acesse a editoria Imóveis e Companhia no site do Cruzeiro do Sul Comunicação e também o site da Comate Construtora. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até lá!